partidas que o tempo não consegue explicar e ausências que, em vez de silêncio, deixam ecos. Neste ano de 2026, completam-se 20 anos desde que Daniel Coimbra se despediu da vida, mas não de boca da mata. Porque homens como ele não partem por completo. Eles permanecem no legado que deixaram e na lembrança que se recusa a esquecê-los, pelos gestos e pela memória viva de um povo que aprendeu, com ele, o valor da dignidade, da cultura e da humanidade. Daniel Coimbra foi um bocamatense ilustre, mas antes disso foi um homem inteiro. Inteiro no cuidado com os outros, inteiro na ética, inteiro na gentileza, uma qualidade rara que o tornava respeitado pela maneira simples e humana de ser. Houve um tempo em que o Estado de Direito era distante, quase inalcançável para as pessoas simples do interior. Um tempo em que o lavrador envelhecia sem saber se teria amparo, em que o trabalhador do campo carregava a vida inteira o peso da labuta e, ao fim, apenas a incerteza. Foi nesse tempo áspero que Daniel Coimbra, como diretor do FunRural, se tornou ponte entre o direito e a esperança. Onde havia papelada fria, ele colocava a humanidade. Onde havia filas, ele oferecia escuta. Para muitos, Daniel não foi apenas o caminho até a aposentadoria, foi o caminho até o reconhecimento de que suas vidas importavam. Mas Daniel acreditava que a dignidade começa cedo, começa na infância, começa na escola. Foi professor da escola cenecista, em um tempo em que educar é na missão e não estatística. Um tempo em que a escola existia para formar seres humanos, cidadãos, bocamatenses conscientes de seu lugar no mundo. Ali, com o giz nas mãos e o futuro nos olhos, Daniel ajudou a moldar gerações inteiras. Mais tarde, ao assumir a Secretaria de Educação, enfrentou um dos maiores desafios de sua trajetória. Os professores da rede pública municipal ensinavam quase que apenas por amor, pois não existiam leis que garantissem valorização, salários dignos ou reconhecimento. Mesmo cercado por limitações e pela incompreensão de muitos gestores da época, Daniel nunca desistiu. Lutou, insistiu, acreditou. Porque para ele ensinar nunca foi gasto, sempre foi investimento humano. Serviu ainda como diretor da Ciretran, de Boca da Mata, exercendo o poder público com equilíbrio, responsabilidade e senso educativo, sem jamais perder o traço que o definia: humanidade. O povo reconheceu sua entrega, e esse reconhecimento veio também pelas urnas. Daniel Coimbra foi vereador de Boca da Mata, não como um político de vaidades, mas como um representante genuíno do povo. Na Câmara levou a mesma postura que sempre o definiu: escuta atenta, palavra firme e respeito absoluto pela pessoa humana. Sua política era feita com diálogo, não com agressividade. Sua maior força era a gentileza, e isso o tornava ainda maior. Daniel sabia que um povo sem memória perde o rumo. Por isso foi um defensor incansável da cultura e das tradições de Boca da Mata. Lutou pela preservação do folclore, pelas manifestações populares, pelos artistas que davam cor e identidade à cidade. Quando poucos entendiam a cultura como política pública, ele já sabia: cultura é raiz, é resistência, é futuro. Essa visão vinha de sua própria essência. Daniel tinha paixão pelas artes plásticas, uma sensibilidade que corria no sangue da família Coimbra. Irmão de Aloísio Coimbra, artista plástico consagrado em Alagoas e no Brasil, ele também enxergava o mundo em cores, formas e símbolos. Onde muitos viam apenas rotina, Daniel via poesia. E havia o Daniel dos encontros simples, dos amigos, das celebrações. Nessas horas, surgia o cantor, embalado pela música que amava. Admirador profundo da cantora Clara Nunes, encontrava nela a expressão da alma brasileira. Talvez por isso, o nome de sua filha, Clara, carregue mais do que um som bonito. Carregue uma homenagem, um afeto, uma herança simbólica. Na vida pessoal, foi pai de Davi e Clara, companheiro de Madalena, sua esposa de toda a vida. Juntos construíram uma família sólida, feita de amor, respeito e valores, os mesmos que Daniel levou para cada função pública que exerceu. 20 anos depois de sua partida, Daniel não é apenas lembrança, ele é presença viva.
está na Casa da Cultura que leva seu nome, está na memória dos trabalhadores simples do interior profundo que ele amparou, está nas gerações que ajudou a educar, está na identidade cultural de Boca da Mata. Porque Daniel foi mais do que um homem público, foi um homem bom. E homens bons não morrem. Ele vive nos filhos que deixou, no exemplo humano que permanece, vive nas artes, vive na rica cultura bocamatense, ainda que tantas vezes esquecida e desprezada pelo poder público municipal. Transforma-se em memória, em raiz e em luz permanente, iluminando o caminho do seu povo.